Microsoft Teams, e aí eu já estou colocando bem disponível lá no grupo, de novo, lá na plataforma. Então, essa aula, a mesma coisa, ela está sendo gravada, ela vai ficar disponível depois para vocês assistirem lá na plataforma, tá? A partir de agora. Gente, olha só, bora só recapitular uma coisa. Quando nós estudamos, peraí, não está aparecendo a tela agora, né? Saiu. Deixa eu voltar lá. Agora sim. Creio que todo mundo esteja vendo aí essa tela. Bom, então o que acontece? Nós estudamos o assunto passado, introduzimos a teoria cinética dos gases. E aí na teoria cinética dos gases a gente estudou o que era um gás, certo? O gás ele é um estado onde eu encontro as moléculas da matéria completamente soltas, elas podem se mover livremente, de forma caótica, ou seja, o movimento de uma não interfere no movimento da outra, elas se movem de forma livre. E aí eu tenho 3 medidas dentro desse gás. Okay? Quais são as medições que eu posso fazer dentro do gás? Primeiro, eu posso medir a massa do gás, porque tudo que é feito de matéria tem massa, ok? Quer dizer, toda matéria tem massa. Vou botar assim, certo? Tudo que é material tem massa, mas não são apenas as coisas materiais que é atribuído uma massa a ela. Por que eu estou falando isso? Porque quando chegar lá no terceiro ano, a gente vai falar de física moderna. E existem algumas coisas que têm massa, porém não são materiais. Por exemplo, o elétron. O elétron, a antiga teoria atomística diz que a matéria ela é constituída por átomos. E o elétron, ele forma o átomo. Então, teoricamente, o elétron não poderia ser considerado matéria, mas ele tem massa, tá? É 10 elevado a menos 31 quilogramas a massa do elétron. Então, massa é uma grandeza quantificada. A molaridade, certo? É uma outra grandeza quantificada. O que é isso, a molaridade? A quantidade de partículas que você tem dentro da CNTP, ou seja, aquele número lá que nós estudamos, o número de Avogadro, tá? Então, ela é quantificada, isso daí. A pressão do gás ela é quantificada a partir das colisões entre as partículas. A temperatura é quantificada a partir do nível de agitação das moléculas e a pressão, o volume é o volume do recipiente onde essas moléculas estão. Então, toda a matéria ela ocupa um lugar no espaço há algum tempo, tá? E o tempo, isso daí é desnecessário falar. Então, dessas 5 características, 3 são variáveis e 2 são constantes. Inclusive, uma questão da prova era isso, certo? Quais são as 3 variáveis gasosas? É a pressão, a temperatura e o volume. Quais são as 3 constantes, as 2 constantes gasosas? A massa e a molaridade, o número de mols. Tudo bem? Então, essas 2 são constantes, elas são invariáveis, a massa do gás não vai mudar e a molaridade também não. Mas eu posso mudar a pressão, o volume e a temperatura. Tudo bem? Mexendo em uma dessas 3, eu faço o que a gente chama de processo de transformação gasosa. A equação de Clapeyron, ela reuniu um aparato experimental de 3 grandes trabalhos. O de Boyle-Mariotte, Gay-Lussac e o de Charles. Okay? Então, que é o que a gente vai falar agora, que são as 3 transformações gasosas. Primeiro a gente estuda a equação de Clapeyron, mas na verdade, historicamente falando, a equação de Clapeyron foi a última que surgiu. Primeiro veio a teoria cinética experimental, tá? Então, como é que vai funcionar aí? Eu tenho essas 3 variáveis, pressão, volume e temperatura, tá? Quando eu falo de uma transformação sem mudança de temperatura, eu vou chamar essa transformação de isotérmica, tá? Uma transformação que eu não mudo a temperatura, é uma transformação isotérmica. Uma transformação que eu não vou mudar a pressão, vou mudar só os outros 2, ele é isobárico, ok? Então vamos lá. Não muda a temperatura, aí pode mudar a pressão e volume, ela é isotérmica.
Não muda a pressão, pode mudar a temperatura e o volume, então ela é isobárica. Não muda o volume, pode mudar a temperatura e a pressão, ela é isocórica, tá? Então lembra desses três nomes: isotérmica, isobárica e isocórica. Na isotérmica há uma mudança de todas as variáveis menos a temperatura. Na isobárica existe uma mudança de todas as variáveis menos a pressão. E na isovolumétrica, ou isocórica, ou isométrica, pode ser esses três nomes, eu mudo todas as variáveis menos o volume. A pessoa não entendi porra nenhuma. Então, bora lá para exemplo. Então, primeiro, a transformação de Boyle e Mariotte, ok? Então, qual foi o experimento do Boyle e do Mariotte? Eles pegaram e confinaram um gás, certo? Em um certo recipiente. E aí, eles começaram a mudar a pressão e o volume, porém deixando a temperatura constante. E isso daí foi montando um gráfico, tudo bem? Então, veja só. Se eu tenho aqui, ó, que presta... Ah, opa, fiz cagada. Não posso desfazer a cagada. Ah, fez. Bom, se eu mudar a temperatura e as temperaturas forem as mesmas, ou melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o quadro, deixa eu abrir aqui um quadro para mim, vou jogar a tela para esse quadro, para vocês enxergarem. Acho que fica melhor. Peraí, só trocar e passar a tela para o quadro. Olha só, a identidade do gás, ela é sempre obtida. Vou marcar logo a tela toda 2 aqui, que é melhor. Só trocar de quadro para vocês. Bom, então assim, voltando. O gás, ele é definido sempre pela equação de Clapeyron. Sempre. O estado gasoso é definido por uma equação de Clapeyron. Então, vamos pegar aqui a seguinte situação, onde você tem o estado de um gás em uma pressão P1, a um volume P1, P1. Aí tu tens N, R, T1. Isso aqui é o estado 1. Vamos entender uma coisa. Quando você acorda, você tem as suas características. Quais são? Remela no olho, você está com sono, você está com fome. Enfim, existem um conjunto de características que te definem. É o teu estado, tá? O gás, quais são as características que vão definir esse gás? A pressão dele, o volume dele e a temperatura, tá? Ou a gente já viu que a CNTP é um estado gasoso. Só que existem muitos estados gasosos. Para cada volume, para cada pressão, para cada temperatura, o gás ele é único. Tudo bem? É uma espécie de identidade desse gás. E aí o que acontece? Então eu tenho gás no estado 1. Então ele vai estar a P1, V1, T1. Aí ele vai passar para um estado 2. E aí ele vai estar a uma P2 com um volume 2, aí N, R, T2. Professor, por que tu colocou a equação de Clapeyron para definir os estados? Porque o nome dela é equação de estado também, gente. Então, cada equação de Clapeyron, ela define um estado de um gás, tá? E aí, o que vai acontecer? O que os caras fizeram aí de forma experimental? Eu vou pegar esse T e eu vou passar para lá, tá? Nas duas. Então, eu vou ter a equação de estado 1, eu vou ter P1, V1, T1. E a equação de estado 2, eu vou ter, isso aqui é igual a NR. E aí eu vou ter P2,
V2 T2 igual a NR. Tá? Beleza. Então, minha gente, é o seguinte. Então, no momento que eu faço isso daqui, eu tenho aí como igualar essas duas equações e chegar na chamada equação lei geral dos gases, que nós já estudamos isso aqui. Então, P1... Deixa eu só puxar um pouco mais para cá o quadro. P1, V1, T1 é igual P2, V2, T2. Ok? Beleza? Então, essa é a minha equação fundamental para trabalhar agora, tá? A equação de estado. E aí, o que acontece? Vamos supor que na primeira transformação, que é aquela transformação isotérmica, eu tenho que as temperaturas elas são constantes, T1 e T2. Tá? T1 e T2, elas são a mesma. Ou seja, eu pego o gás, eu mudo variáveis dele sem mudar a temperatura. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Eu vou fazer da seguinte maneira. Eu pego e chamo T1 e T2 do mesmo, então vai ficar P1, puxamos para cá, V1 sobre... Aí o T1, ele é o mesmo, né? Então eu vou apagar aqui. Por quê? Porque o T1, ele vai cortar com o T2, porque ele é o mesmo, tá? Então T1 e T2 corta, tá? Então P1, V1 é igual a P2, V2. Que significa? Essa aqui é o que eu chamo de transformação isotérmica. Eu só vi matemática e não vi a minha vida nisso daí. Gente, você está fazendo nesse exato momento uma transformação isotérmica. Por quê? Imagina uma coisa que envolva um gás, aonde muda o volume e isso faz mudar a pressão. Olha só. Você está respirando, não é? Então, quando tu enche os pulmões, tu não enche os pulmões. O que é que tu tá acontecendo? A tua musculatura, gente, ela só tá modificando a tua caixa torácica. Ela aumenta de volume. Quando aumenta de volume a tua caixa torácica, o que acontece com a pressão? Ela diminui. Só lembrando que a pressão ela tem a ver com o nível de colisões moleculares. Então, pressão diminui, pressão diminui porque o volume aumentou. E aí o ar vai entrar, gente. Como a gente vai estar no momento que tu infla, tu tens uma pressão menor do que a pressão atmosférica, o gás entra no teu nariz, tá? Aí quando tu diminui o volume da caixa torácica, a pressão interna, ela vai ficar maior que a pressão atmosférica, então você espelha esse gás. Então essa transformação a gente chama de transformação isotérmica, tá? Onde a pressão e o volume mudam, mas a temperatura não muda. O gráfico da isotérmica, ele é uma curva. E vocês têm que prestar atenção nessa curva aqui, gente, porque ela tem um nome específico. Deixa eu voltar lá para a tela do PDF. E aí a gente vai estudar logo hoje, vamos iniciar a termodinâmica. E na termodinâmica existe um assunto chamado máquinas térmicas. Opa, estava lá, era só eu tirar. Na termodinâmica existe um assunto chamado máquinas térmicas e essa transformação é muito importante, um dos ciclos que nós vamos ver. O nome dessa curva é isóterma, tudo bem? Então, isóterma é o nome da curva
Essa curva aqui, ó, ela é importante, ela tem um nome, isóterma. Tudo bem? Então, ela tem esse nome, ela é uma... Presta atenção nessa curva aqui, ela é uma curva que ela tangencia tanto a pressão quanto ao volume, tudo bem? É a única que faz essa curva, é na transformação isotérmica, tudo bem? Então, teoricamente, sob uma pressão constante, sob uma temperatura constante, o volume de uma dada massa de gás ideal o volume e a pressão são grandezas inversamente proporcionais. Beleza, gente, tranquilo aí. Isso daí a gente resolve por lei geral. Na verdade, as 3 transformações se resolvem por lei geral. E lá na prova de vocês tinha uma questão de lei geral, onde eu falava justamente da respiração. Se eu triplicar o volume do pulmão, a pressão vai diminuir 3 vezes, ou vai diminuir a terça parte, tudo bem? O que acontece com a pressão inversamente proporcional acontece com o volume, tá? Alguma pergunta sobre essa transformação, gente? Não, sim, sim, não. Bom, se estão calados, eu suponho, não estou certo ainda, mas suponho que entendeu, né? Tomara que tenha entendido. Vamos para a próxima. Então, a segunda transformação, conhecida também como lei de Charles, ok? Na lei de Charles, eu deixo a pressão constante, eu faço a mesma coisa, minha gente. Então, olha só, eu pego a equação dos gases, e aí eu digo que P1 é igual a P2. Se P1 é igual a P2, na minha equação, eu corto, tá? E aí fica V1 sobre T1, V2 sobre T2, tudo bem? Então, a pressão, o volume, ele aumenta junto com quem? Ele aumenta com a temperatura, tá? Um exemplo disso, eu não sei se vocês já viram aqueles balões. Ontem deu uma notícia, né, que uns caras invadiram um aeroporto lá em São Paulo para recuperar um balão. O que acontece com um balão? Você esquenta o ar lá dentro desse balão, o balão vai ganhando volume, tudo bem? À medida que você aumenta a temperatura de um gás, o volume dele aumenta também. Uma outra coisa que você pode fazer, essa vale a pena tu fazer em casa. Olha só, o que tu pode fazer? Pega um balão, se tu tiver um balão em casa, né? Pessoal, eu tenho só outra coisa que parece com um balão. Não usa isso, doido, porque pode ser mal interpretado, tá? Então, tu pega o balão, enche esse balão com ar mesmo. Ele hálito matinal, né? Enche, amarra a boca, pega esse balão, coloca dentro da geladeira, no congelador, certo? Espera umas 3 horas aí. Quando tu tirar o balão lá de dentro, já vou te revelar o que vai acontecer. Tu vai ver o balão vai estar murcho, tá? Porra, furou meu balão, que sacanagem. Não, não furou não. O ar tá lá dentro ainda, tá? Então, ó, quando tu põe lá, vamos pensar, a temperatura diminui, então o volume do ar vai diminuir também, o balão vai murchar. Mas o ar tá ali dentro, só que ocupando menos espaço. Aí tu pega aquele balão murcho, aí tu vai lá na torneira da cozinha, abre a torneira, deixa a água cair. Aí a água, ela tá uma temperatura maior, ela vai trocar calor com o balão, ela vai fazer a temperatura do ar do balão aumentar, e o balão vai começar a encher sozinho, mesmo com a boca fechada. Ó, moleque, que isso? É bruxaria, macumba que o Fábio ensinou. Não, isso aí não fui eu que ensinei, não. Isso tem mais de 400 anos. Isso aí é lei de Charles, tá? Beleza? Então, primeira transformação, transformação isotérmica. Qual é o nome da lei? Lei de Boyle e Mariotte. Define o quê? Que há uma temperatura constante, a pressão e o volume são grandezas inversamente proporcionais a um gás. Segunda transformação gasosa, lei de Charles. Define o quê? Transformação isobárica. Na transformação isobárica, pressão ela é mantida constante, volume e temperatura aumentam diretamente proporcionais. Beleza, gente?
Tranquilo? Exemplo, balão, tá? Não só o balão, tem muitos outros exemplos aí também, tá? Gente, eu acho que vocês já foram, a vida de vocês já foi salva pela avó de vocês, né? Quantas vezes tua avó já disse, quando tu tava entrando em casa, moleque, sai daí que tu vai ficar torto. Tá? E chega em casa, abre a geladeira com corpo quente. O que que acontece? Gente, dentro dos nossos vasos sanguíneos, flui um fluido, sangue, certo? Existe ar transitando no nosso corpo, sangue, que são sujeitos à lei de Charles também. E aí, o que que acontece? Se você diminui abruptamente a temperatura, você vai diminuir abruptamente o volume, então você pode fechar vasos, e aí você vai causar um acidente vascular. Ou, vulgarmente falando, um derrame. Então, sua avó já salvou sua vida várias vezes, tá? Então, olha, fiz errado aqui. Já salvou sua vida várias vezes. Então, seja grato à sua avó quando ela gritar com você, tá bom? Quando ela gritar, quando ela disser que tá amarrado, coisa do tipo. Então, vamos seguindo aí. Deixa eu ver. Eu fiz cagada. Vou pegar a borracha. Vou apagar aqui. Fiz mais merda ainda. Tá. Bom, vamos seguindo. E tratar agora da transformação, da última transformação, ok? Da aula de hoje. E a última transformação gasosa mesmo, tá? Então, aqui nós temos a transformação que a gente chama de isocórica, ok? E essa eu acho mais bacaninha, porque ela é muito mais prática. A transformação isocórica, também conhecida como lei de Gay-Lussac, eu fico me perguntando, era o sobrenome do cara, viu? Gay era o sobrenome do cidadão lá. O sobrenome, sempre usa esse sobrenome ou nome, né? Então, Charles, ele não era nome do cara, ele era sobrenome. Boyle era sobrenome. Mario também era sobrenome. Gay era um sobrenome. Lussac era um outro sobrenome. Então, foram 5 cientistas envolvidos e mais o Avogadro e mais o Clapeyron para a gente construir a teoria cinética dos gases. Ou seja, tivesse aí 7 caras envolvidos na teoria cinética dos gases. Tá? Vou ter que decorar todos esses nomes, não tem que decorar pelo menos o nome da transformação. Quem trabalhou, o Enem às vezes cobra, é importante, né? Então, a lei de Gay-Lussac, ela fala da transformação a volume constante, ou seja, numa transformação gasosa, se o volume, sob volume constante, a pressão e a temperatura de uma dada massa gasosa são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, corta-se os volumes, sobra-se apenas pressão e temperatura. O que isso quer dizer? Se eu aumentar a temperatura, eu aumento a pressão, tá? Se eu aumentar a pressão, eu aumento a temperatura. Aí, vamos lá. Não é desconfortante, eu acho que eu já dei esse exemplo na sala de vocês, ainda no presencial, mas não é desconfortante quando você está num ambiente quente. Aí você vai para um ambiente onde é ligado o ar-condicionado. Qual é o papo do ar-condicionado, certo? O ar-condicionado, ele freia as moléculas do ar, tá? Ele diminui. Se as moléculas do ar têm menos agitação, então elas têm menor temperatura. E aí o que acontece? Uma molécula, ela está andando, ela está batendo em você, tudo bem? Se ela está em alta temperatura, ela bate com uma frequência maior. Agora, se ela está em uma baixa temperatura, ela bate com uma frequência menor, tá? Então, vamos dizer assim, o nível de colisões diminui à medida que eu diminuo a temperatura, eu diminuo a mobilidade dela e ela se bate menos, tudo bem? Então, é um raciocínio bem lógico. Isso acontece, gente, sempre a volume constante. Aí eu posso destacar os 2 exemplos para vocês. O quarto com ar-condicionado, as paredes não mudam de tamanho. Não é aquele negócio tipo jogos mortais, que o cara tá lá, as paredes mudam e aproximam do cara. Não acontece isso. A parede continua com o mesmo tamanho, então o volume é constante, tá? Então, a temperatura lá baixa, a pressão baixa. A temperatura aumenta, a pressão aumenta, tá? Na geladeira também isso acontece, esse mesmo processo. A temperatura baixa,
a pressão baixa. Com a pressão baixando, vocês sabem lá em cinética química que quanto maior a pressão, maior é a velocidade de uma reação. Ou seja, na geladeira eu retardo a oxidação dos alimentos, eles apodrecem mais devagar. Beleza, gente? Tranquilo? E, bom, de teoria cinética dos gases, é isso, tá? A gente vai, depois, no último horário, a gente vai começar um outro assunto, então eu vou pedir que tu pegue o módulo 13, que é o primeiro módulo do T3, a gente acabou, do T2. A gente acabou o T1, graças a qualquer coisa, e aí podemos avançar para a termodinâmica, tá? Então, depois a gente, em uma outra aula, eu vou separar para a gente resolver questões. Essa semana não, mas semana que vem pode ter certeza que tem questão. A gente vai caminhar no teórico essa semana. Semana que vem a gente vai para a questão, tá? Então a gente vai começar lá nos gases e vamos começar a tentar chegar até a primeira lei da termodinâmica, beleza? São 8h50. Dei um tempinho de vocês, vão no banheiro, vão beber uma água, porque daqui a pouco vocês têm aula de novo. Beleza, gente? Então, nos vemos de novo 11h10, tá? Porque vocês saem 11 horas de uma aula, eu vou dar esse tempinho para vocês. Beleza? Tranquilo? Então, até mais. Tchau, tio. Falou.